vocês, ao centro acadêmico, por ter me convidado para participar da mesa. Aí eu queria contar uma fofoquinha. O Elcio foi o primeiro orientando que eu tive na minha carreira de docente. Eu tive a honra de ser orientadora dele no seu trabalho de monografia de graduação. E agora, alguns poucos anos depois, ele está aqui como nosso convidado. Eu queria que vocês recebessem o Elcio com muito carinho, do mesmo jeito que eu trato vocês com carinho, eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muita experiência que o Elcio tem. E no final, eu vou perguntar para ele se dá para ser feliz trabalhando no mercado financeiro. Passo agora a palavra, sem mais delongas, ao Elcio Takeda, meu queridíssimo, das suas palavras. Obrigado, Mônica. Boa noite a todos. Para mim é uma satisfação estar aqui na frente de vocês. Eu tive poucas experiências depois de formado, né, com os meus colegas alunos. Né. A última foi há quase 12 anos, ou seja, já faz tempo que eu não entro no auditório de escola, né, mas é sempre muito gratificante essa oportunidade de manter esse contato, falar um pouco para vocês, ouvir um pouco o que vocês têm a dizer, né, ouvir as dúvidas, entender essas dúvidas. E eu espero que essas 1 hora, 2 horas, sei lá, quanto está dedicado aqui para esse tema, né, sejam boas, né, quer dizer, agreguem, ajudem nesse caminho que vocês estão seguindo aí, para entender um pouco de economia, né, e da relação do homem com o dinheiro. Enfim, o tema que foi proposto para mim foi dívida pública e mercado financeiro. Né? A ideia é que não queria perder muito tempo explorando aspectos conceituais. Eu queria ir muito mais, olhando, obviamente, alguma coisa de conceito, mas concentrando também nas coisas relevantes para o dia a dia, quer dizer, sobre o meu ponto de vista, o que eu uso para o meu dia a dia para avaliar cenário econômico, né? Desde mais ou menos começo dessa década, dos anos 2000, dos anos 90, que eu tenho trabalhado no mercado financeiro, né? Quer dizer, foram quase 20 anos aí no mercado financeiro, e na área de pesquisa econômica, né, macroeconomia especificamente, são quase 16, 17 anos, então é bastante tempo aí. É um trabalho que eu gosto bastante, e pelo fato de eu fazer esse trabalho dentro do mercado financeiro, o objetivo principal da minha atividade é entender, ou seja, fazer um bom diagnóstico da economia, né, do que está acontecendo, desenhar o melhor, o mais próximo, o mais provável cenário que pode acontecer nos meses, dias, anos à frente, e tomar decisões de alocação de recursos, né, ou seja, compra título público, compra ações, compra dólar, compra ouro, né, vende tudo isso aí, né, qual é a melhor decisão para otimizar a rentabilidade dos recursos dos clientes, e obviamente, né, quando você está dentro de um banco, do próprio banco também, né, minimizar riscos, né, esse é um ponto importante. E então toda a conversa aqui que eu vou transmitir vai estar mais ou menos em cima desse olhar, né, de como a gente olha as coisas, né, para tomar decisões. Portanto, eu não vou entrar no mérito das coisas. Então, para mim, não importa se alguma coisa é boa ou ruim. Eu tenho que entender o que isso vai implicar de consequências para os dias à frente, né, para os meses à frente, e o que eu deveria fazer para mitigar os riscos e obter o melhor retorno possível com isso. Né? Aqui no começo tem uma apresentação da empresa, acho que não precisa passar isso aí. Pode passar. Aí, tá bom. Então vamos lá.
de que lado você está. Se você é o tomador, você é a pessoa que está gerando a dívida, né? Ou está em busca de recursos, está tomando recursos, pode ser um negócio ruim. Nem sempre é ruim, né? Tanto que governos e empresas tomam dívidas para fazer investimentos ou, enfim, para fazerem as coisas acontecerem, né? Então, dívida não é necessariamente um negócio ruim. Olhando sobre o aspecto do setor público, não sei se vai dar para ver direito, mas basicamente a relação aqui, a dívida, né, ela se origina basicamente em função de como anda o balanço do setor público, das contas do setor público, ou seja, quando a receita do governo, né, e aí entram impostos, royalties, lucros, dividendos de estatais e outras receitas, né, ela é maior do que a despesa do governo, a gente tem um resultado superavitário, ou seja, esse resultado positivo, em tese, o governo não precisaria emitir dívida para se financiar ou financiar as despesas, programas, investimentos que precisam ser feitos, né? A situação mais básica é quando o governo tem um resultado negativo, ou seja, a receita do governo, né, não é o suficiente para atender as despesas, e a gente descobre, né, com o tempo que o mundo não parece, mas é um ambiente de recursos escassos, né? Quando os recursos são aparentemente excessivos, eles são mal usados, ou seja, a gente chega logo num ponto de escassez. Então, basicamente, esse cenário é um cenário bastante comum, olhando o setor público, né? E aí, quando o governo não tem receita suficiente para cobrir a sua despesa, tem duas saídas, né? Ou emite moeda e paga as suas despesas, ou emite dívida e entrega os títulos, né, troca, né, título por dinheiro e paga as despesas. Aí tem uma terceira alternativa, que é o calote, né? E eu prefiro não entrar em discussão agora. Então, basicamente, né, a origem da dívida, né, ela tem uma origem na política fiscal. Então, dito isso, né, no meu dia a dia, o que eu faço? Eu preciso olhar quais são as políticas de governo, né, quais são as ideias, os projetos que o governo quer levar à frente, analisar o quanto vai custar esses projetos, por exemplo, quanto de recursos vai demandar determinados projetos, né, e da onde vem a fonte de recursos, ou seja, como vai ser financiado isso, se vai ser via aumento de impostos ou eventualmente sobra de caixa, de receita, ou se precisa de mais dívida, emissão de mais dívida para cobrir, para levar à frente esses projetos, né? Então aqui eu trouxe dois gráficos aqui para ilustrar, que é a dinâmica da dívida bruta e líquida do governo geral. A diferença entre as duas é que a dívida líquida, ela desconta os ativos do governo, né? Por exemplo, reservas internacionais é um ativo do governo, né? O governo poderia vender esse recurso para pagar a dívida, né? Poderia fazer isso. E aí a gente percebe aqui, então, no meu dia a dia, olhando o cenário econômico, o que eu faço? Eu olho essas estatísticas, né, de preferência mais longo possível, para tentar identificar alguns pontos, né? Então, por exemplo, nesse gráfico que eu observo que ali, há 10 anos mais ou menos, né, no final de 2006, a dívida líquida, que é essa linha azul, era muito próxima da dívida bruta, ou seja, a diferença ali era da ordem de 250 milhões de reais, né? Então, e ao longo do tempo que a gente viu, foi a dívida líquida e a bruta, uma trajetória crescente, né?
Só que com a distância aqui aumentando, né? Quer dizer, a diferença entre a bruta e a líquida hoje é da ordem de 1,5 bi. Né? Então, quando eu olho esse gráfico aqui, eu começo a analisar o que provocou essa diferença, né? Em tese, as duas deveriam andar juntas, né? Ok, o governo poderia ter arrecadado o valor dos ativos, né? A carteira do governo poderia ter crescido num ritmo muito mais intenso, né? Ou seja, e aí manteve a dívida baixa, né? Quer dizer, aumentou esse gap. Mas, de qualquer forma, a gente tem um ponto aqui em que os ativos, né, eles têm um valor numa determinada condição de mercado. Quando muda a condição de mercado, o preço desse ativo muda também. Então, vamos supor que, vamos pegar um exemplo, né, acho que um pouco mais evidente. O governo é o maior acionista da Petrobras. Então, a Petrobras, na época da descoberta do pré-sal, tinha um valor de mercado. Né? Há alguns meses, ou hoje, ela tem um outro valor de mercado, que é abaixo do que tinha na época da descoberta do pré-sal. Sem entrar no mérito, né, do que provocou essa diferença, o que eu estou querendo ilustrar é que as condições de mercado, naquele momento que o ativo foi avaliado, e hoje, elas são diferentes, né? E isso provoca alteração no valor desse ativo. Portanto, olhar só essa curva aqui não é o melhor critério para avaliar a solvência do governo, a capacidade de pagamento do governo. Né? Olhar a dinâmica, né, de como está evoluindo a dívida bruta, quer dizer, ou seja, sem descontar os ativos, ela tende a me dar maiores insights, né, ou maiores, uma leitura melhor do que está acontecendo com as contas do governo. Né? E se a gente perceber, olhar um pouco mais no detalhe aqui, a gente percebe que, se for traçar uma reta aqui, a inclinação dessa curva aqui, ela é um pouquinho mais maior, né? É um pouquinho maior em relação a essa inclinação aqui. Está bem concentrado aqui no final, quer dizer, um pouquinho antes começa a puxar aqui, né? Então, essa inclinação sugere que o governo, em algum momento, teve que emitir mais dívida, né? Para atender algum projeto, alguma demanda, né? Portanto, isso, em algum momento, teria algum efeito sobre o preço dessa dívida. Bom, aqui é a mesma coisa. Aí, quando a gente vê a dívida bruta subindo, né, o que a gente faz? É buscar o que provocou esse aumento na dívida. Então, quais são os fatores que levaram a essa escalada, né, e esse descolamento entre a dívida líquida e a bruta. Então, olhando aqui esse gráfico aqui, esse aqui é o total da linha chamada fatores condicionantes da dívida líquida, nesse caso é a líquida, né? Mas tem da bruta também. Esses fatores são da dívida líquida, mas tem da bruta também, mas é só uma questão de ordem de grandeza, mas só mais é para ilustrar. Então aqui a gente tem um somatório desses três itens que são os principais fatores que condicionam a dinâmica da dívida. Né? Então um deles é a coisa a linha, né, que o pessoal chama de superávit primário, que é basicamente a receita do governo menos a despesa do governo. Primária sem incluir a despesa de juros. Aí, pela metodologia do Banco Central, eles chamam esse negócio de necessidade de financiamento do setor público. Ou seja,
Quando o número é negativo, significa que a necessidade é negativa, ou seja, é um saldo positivo. Né? Quando a necessidade é positiva, tem a necessidade de financiamento, ou seja, precisa de recursos. Então, se a gente for traduzir isso para uma leitura de saldo em conta corrente, aqui seria o saldo em conta corrente positivo e aqui o saldo em conta corrente negativo. Então, um dos eventos, né, que motivaram o aumento na dívida pública do gráfico anterior, principalmente nos período mais recente, né, daqui para cá, foi na redução desse chamado superávit primário, né, do setor público. Ou seja, a despesa cresceu mais que a receita, ou a receita caiu brutalmente, né, e acabou gerando esse desempenho. Esse é um dos pontos. O outro ponto é a despesa de juros nominais. Estava ali oscilando ali entre 100 e 200, no caso 150 mais ou menos, e aí dobrou, né, e foi dobrando. Né? A despesa de juros nominais, ela não parece, mas ela está ligada com esse desempenho. Por quê? O mercado, quando vê isso aqui mudando a dinâmica, o mercado financeiro, quando digo no mercado financeiro, quando os analistas veem essa dinâmica mudando, ou seja, esse saldo em conta do governo ficando menos positivo e com alguma probabilidade de virar negativo, o mercado começa a cobrar mais juros para financiar o governo. Ou seja, o Tesouro Nacional, quando chega ali toda semana, o Tesouro faz leilões no mercado. Né? Então, ou vende títulos, ou recompra, ou troca, né? Faz inúmeras leilões. Quando o mercado vê uma situação de contas do setor público indo para uma dinâmica menos favorável do ponto de vista de superávit primário, ele começa aos pouquinhos a ter que a gente chama de prêmio de risco para ficar com essa dívida. Ou seja, a taxa de juros nesse cenário, ela necessariamente tem que ser diferente da taxa de juros nesse cenário. Porque o risco do governo não honrar, na verdade não é nem honrar, porque a gente não acha que vai ter, pelo menos a visão do mercado é que o governo não dá calote. Né? Então o risco é praticamente zero, do ponto de vista de honrar o pagamento. Só que uma das alternativas para o governo honrar, se o mercado não compra essa dívida do governo, é o governo emitir moeda, né? E pagar com papel moeda. Quando ele faz isso leva a um cenário de inflação. Né? Então provoca a inflação, porque você aumenta, né, a quantidade de moedas em circulação, né? E isso leva a um aumento no nível geral de preços. A consequência da emissão de moeda é a inflação. Inflação é o que a gente chama de calote branco. Né? Quer dizer, um papel que você comprou que vale R$100 daqui a 10 anos, né? Sem inflação, os R$100, o poder de compra de R$100 está mantido. Agora, daqui a 10 anos, se tem uma inflação de 5% ao ano, esses R$100 não compram mais a mesma coisa que compra hoje. Ou seja, você está perdendo poder de compra. Né? Então, é o que a gente chama de calote branco. Por isso, quando muda a dinâmica aqui, muda automaticamente aqui, e isso aqui é uma das maiores fontes de pressão para a dívida. Né? Se a gente olhar aqui, aqui nesse cenário, a gente está falando que o superávit primário, ele ajuda a reduzir mais ou menos, né, se olhar uma média aqui desse período, em 100 bilhões de reais. Mais ou menos. Só que a dívida, né, se olhar esse período aqui, os juros da dívida custam mais ou menos 150 bi, ou seja, o superávit é suficiente só para zerar um pedaço da dívida. Né?
tem sempre um pedaço ali que você tem que ficar emitindo nova dívida, ou seja, a dívida vai crescendo, né? Ainda que nesse cenário aqui, num ritmo menor, mas ela vai crescendo. Quando chega nesse ponto aqui, o crescimento da dívida ganha uma dinâmica explosiva, né? Porque o resultado aqui já é negativo, ou seja, está pressionando a dívida em cerca de 200 bi de reais, e o juro em outros 600 mil, ou seja, tem quase um tri aí de pressão na dívida, né? Olhando o período de 12 meses. Então, entra numa dinâmica explosiva. Aí tem um terceiro ponto, né, que para as condições brasileiras eu diria que é meio exclusivo, né, para as condições brasileiras, que é o ajuste cambial. Ou seja, o governo interfere no mercado de câmbio, né, seja fazendo operações que a gente chama de swap cambial, ou seja, o governo emite um título público, LTN, por exemplo, pré-fixado. Aí vê o mercado de câmbio, né, dólar subindo. Para tentar segurar essa alta no dólar, pode virar inflação também, o mercado, esse Banco Central, o Tesouro, o Banco Central, basicamente, chega e fala assim, ó, você que tem essa LTN, título pré-fixado, vamos fazer uma troca. Eu te pago a variação cambial e você me paga essa taxa de juros do título pré-fixado. Aí quem está com esse título fala, ok, eu me protejo da variação cambial, né, e a minha contrapartida é pagar a taxa do pré-fixado. O mercado, quando está vendo o dólar subindo, obviamente espera que o dólar continue subindo, portanto acha um bom negócio fazer essa operação. E o Banco Central faz isso. Quando o Banco Central faz isso e o dólar continua subindo, ou seja, o efeito do Banco Central em fazer, né, evitar essa alta no dólar com essa operação frustrada, né, acontece isso aqui, né? Quer dizer, acontece isso aqui, né? Então, uma contribuição positiva do câmbio sobre a dívida. Quando acontece o contrário, né, o mercado faz esse swap e na sequência o dólar começa a perder força e começa a cair, né? Então aí muda o jogo, né? Quem fez a operação de swap pegou a conta da variação cambial, começa a deixar de ganhar dinheiro ou perder dinheiro, e o Banco Central começa a ganhar dinheiro, porque a variação cambial começa a ficar negativa, né? E aí é isso que acontece, a dívida tem um efeito de queda, né? Então, isso aqui é o que a gente faz ali, né? Na hora que a gente vê a dinâmica da dívida crescendo, a gente olha nas contas do governo. O que está puxando essa dívida, né? Tem algum fator pontual, por exemplo, o câmbio está puxando? Assim, bom, o resto está ok, não é uma dinâmica preocupante. Porque o câmbio vai para cima, vai para baixo, né? É difícil prever, né? Tem uma frase que diz que o câmbio foi feito para humilhar os economistas, e Deus fez para humilhar os economistas. Então, não tem como prever a taxa de câmbio. Portanto, aumentos na dívida e mesmo quedas na dívida derivados do ajuste cambial, a gente tenta relevar ou colocar em uma perspectiva para ver qual seria o cenário mais razoável para a taxa de câmbio. Agora, quando a dinâmica vem de uma reversão ou de uma mudança na estratégia da política fiscal, vai determinar o resultado de receita e despesa, aí a gente começa a olhar com outros olhos, né? E aí, nesse caso, a conclusão dessa leitura pode ser do tipo, a esse preço é melhor não comprar títulos públicos, é melhor ficar comprado em dólar. Ou não, num outro cenário, a esse preço é melhor ficar super comprado em títulos públicos, né? O preço está totalmente exacerbado, e ficar de fora de outros ativos, né? Essa é a decisão que a gente toma a partir da análise e da conclusão dessas variáveis, né? Então, esse aqui
é a contribuição da política fiscal na dinâmica da dívida. A dívida também é um instrumento de política monetária. O Banco Central tem uma carteira de dívida, de títulos, e com isso ele fica fazendo operações no dívida todo dia. Tem uma mesa de mercado aberto ali em Brasília, ou no Rio, não lembro onde em que o Banco Central fica monitorando as condições de liquidez, ou seja, como é que os bancos estão negociando e como é que a taxa de juros está oscilando dentro dessas negociações. Então, um exemplo, quando na época, acho que faz uns 10 anos, 11 anos, quando o Banco Santos estava prestes a quebrar, as negociações entre os bancos começaram a mostrar um preço mais alto. O preço do dinheiro estava começando a crescer, ou seja, os bancos estavam emprestando menos, né? Os bancos com grande liquidez, né? Ou seja, bancos que têm muito depósito em conta corrente, que é o caso de Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa, estavam tranquilos, não saíram do mercado para pedir dinheiro para fechar o caixa do dinheiro. Agora, os bancos menores, né, o tamanho do Banco Santos na época, eles estavam com problemas de caixa. Ia lá no banco no Bradesco, assim, eu preciso fechar meu caixa, preciso de tantos milhões. É tanto o custo do dinheiro. Poxa, mas assim não dá, né? Bom, é o que temos. Quando o Banco Central começa a olhar essas oscilações, né, e o Banco Central, pelo fato de ele ser o regulador e fiscalizar as instituições, ele sabe que problemas ali em determinadas instituições podem estar associados a esses comportamentos não convencionais no mercado interbancário. E aí o que ele faz eu te dou título, eu recolho o título, dou dinheiro, né? Ele faz uma operação para tentar reduzir essa taxa de juros e manter o equilíbrio do sistema. Tem outros casos em que o Banco Central precisa atuar porque o sistema inteiro está com medo, está com receio. Foi mais ou menos o caso, se não me engano, na época que aconteceu a quebra do Lehman Brothers nos Estados Unidos, em 2008. Todo o sistema ficou avesso a risco e não queria mais negociar recursos com bancos menores. Quando o Bradesco negociava com o Itaú, com o Banco do Brasil, o Banco do Brasil negociava com o Itaú, com a Caixa, e ficava só entre eles, e todo o resto de fora do mercado. Né? Nesses casos, o Banco Central entra com mais força, né? Recolhendo títulos, né? Colocando dinheiro, e sabe que esse dinheiro não vai virar operação de crédito ou qualquer outra coisa no mercado. Esse dinheiro vai ficar em caixa nos bancos. Né? Proteção, segurança, cautela. E aí, nesse caso, o Banco Central entra recolhendo tudo que tem de título e colocando dinheiro. Né? Aumenta a parcela que tem de títulos na carteira do Banco Central e fica o dinheiro ali. A hora que a situação começa a normalizar, o Banco Central começa a recolher o dinheiro e devolver os títulos. Né? Um caso específico ali, essa operação se chama operação compromissada. O Banco Central vende ou compra títulos com compromisso de devolver ou comprar, né, em alguma data no futuro, né, quando ele acredita que o cenário vai estar mais razoável. Então, a dívida, ela define o preço do dinheiro. Né? Ou seja, apesar do Banco Central realizar as reuniões do Copom, né, não sei se vocês já ouviram falar das reuniões do Copom, a cada mais ou menos 40, 45 dias, quem define a taxa de juros de mercado não é a reunião do Copom, são as operações de mercado no dia a dia, no interbancário entre os bancos e no mercado aberto do Banco Central com as instituições financeiras. O Copom tem a missão de balizar essa taxa na medida em que ele vê essa taxa. Hoje a taxa de juros entre os bancos, vamos supor, estava em 14,05. Amanhã 14,05. Outro dia 14,05. Aí ele chega e fala assim, pessoal, a gente está com uma taxa de referência 14,25
mas o mercado está praticando algo em torno de 14,05. Vamos reduzir em 25. O mercado está com essa leitura. Ou se o Banco Central achar que esse 14,05 está errado, ele pega, por exemplo, vamos aumentar esse negócio. O mercado vai se autocorrigir. Ele aumenta. Mas via de regra, o que o mercado está negociando é o que o Banco Central olha e bate o martelo, né, em termos de taxa de juros. Portanto, então, a dívida tem um papel importante na definição de política monetária. Né? Então, aqui eu trouxe dois gráficos, né, para ilustrar o papel da dívida, né, como a dívida pública, né, ou a percepção de como vai estar essa dívida pública afeta o custo do dinheiro no mercado. Então, nesse gráfico aqui, os dois gráficos são gráficos que retratam a curva do juro futuro, né, negociado na BMF. O que é isso? O mercado negocia quanto vai ser o preço do dinheiro daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano, daqui a 10 anos. Né? E esse preço que é negociado no mercado futuro, ele ajuda a balizar a taxa, o preço do título público, né? Aquela NTNB de 2015, 2019 ou 2025, né? Ou a LPN de 2019, 2023. Essa curva aqui ajuda a definir, a dar uma ideia do preço mais justo, né? Olhando condições de mercado para esses títulos. Então, por exemplo, aqui nesse gráfico aqui, a gente é a data do dia 1º de outubro de 2014. Tá? Então, o que o mercado futuro estava precificando? Né? O juro estava em torno de 10 e... agora eu não lembro se é 10,75 ou 10,5. Mas aqui o mercado está precificando algo acima de 10 e... próximo de 10,80 para um mês. Para 5 anos, o custo do dinheiro estava sendo precificado em 12,5. Ou seja, no dia 1º de outubro de 2014, o mercado estava lendo que o custo do dinheiro deveria ser maior. Não vou entrar no mérito das razões que o mercado estava lendo isso. Aí, 26 de novembro de 2014, né, uma data em que os preços, né, principalmente da conta mais longa caíram, coincidiu com o dia após o convite do Joaquim Levy do Ministério da Fazenda. Por alguma razão, o mercado achou que esse preço estava errado. O preço novo era abaixo. Então, subiu o preço do dinheiro no curto prazo, mas o preço do dinheiro no longo prazo recuou. Desse lado aqui, outro exemplo. Aqui, dia 23 de setembro de 2015. Foi alguns dias depois do anúncio da perda do grau de investimento do Brasil pela S&P. O preço do dinheiro para 5 anos, naquele momento, estava valendo algo próximo de 17%. Aí, essa outra curva aqui faz pouco menos de um mês, quando o Banco Central fez o primeiro corte de juros, depois de um longo período parado em 2005. O mercado precificou o custo do dinheiro para 5 anos um patamar menor. É isso que o que eu estou querendo mostrar com esses dois exemplos é que, a partir das leituras que o mercado financeiro faz sobre o comportamento da política fiscal, portanto, o comportamento da dinâmica da dívida pública, o mercado dá um preço para o custo do dinheiro, né? Seja ele para cima ou para baixo, mas é em função da leitura do dia. E o mercado financeiro não faz uma análise do ponto de vista de hoje chegamos a uma leitura aqui de de médio prazo, então, ok, está dado o preço. E seguro mantém esse preço por algum tempo. O mercado muda de ideia, eu diria que a cada
5 minutos. Então, 10 minutos é longo prazo para o mercado financeiro. Por isso, tem tantas oscilações assim. Né? E por isso que o Banco Central também usa os instrumentos de dívida para tentar evitar oscilações muito bruscas nesse custo do dinheiro. Aí eu vou entrar num outro ponto aqui. Então, o mercado financeiro compra e vende esses títulos. Né? Agora, esses títulos estão na mão de quem? Né? Pode passar, nossa. Os títulos estão na mão de quem? Né? Quem que é o real detentor do título público? Obviamente é a pessoa que tem capacidade de poupança. Então, o banco, o fundo de investimento, faz a intermediação entre o governo e o detentor dessa poupança. Esse excedente de poupança faz um ponto para viabilizar a negociação. Então, quando a gente olha aqui, quem tem esses títulos na mão, né? E aí uma carteira aí de mais ou menos, se não me engano, próximo de um trilhão de reais. A gente percebe que o Banco Central tem uma parcela, que é esse bloco aqui, tinha uma parcela bastante substancial desses títulos, ou seja, o governo emitia o título e o Banco Central comprava isso e usava isso para fazer política monetária. Mas isso aqui foi diminuindo ao longo do tempo. Aqui, vinculados são basicamente pelas operações compromissadas que eu comentei, né? Pessoa física quase não aparece, na linha quase nada. Pessoa física direta, é a pessoa física que entra lá no site do Tesouro Direto e compra dívida. Ou abre a conta na corretora e compra a dívida. O grosso da pessoa física está aqui nesse grupo aqui, que é o chamado fundos de investimento. Né? Fundos de investimento. Né? E aqui está misturado, né? Tanto pessoa física como pessoa jurídica. Mas quando uma pessoa vai lá no banco lá e compra um fundo de renda fixa, ela está comprando um título público. Então, está se apropriando da receita gerada pela taxa de juros ou pela variação do preço desse título. Então, tem uma parcela aqui, um pouco maior de 60%, né? Então, um pouco maior, próximo de 50%, que está na mão desses fundos de investimento, ou seja, uma parcela e um pedaço desses 50% estão indiretamente na mão das pessoas físicas. Né? Então, acho que esse é um aspecto interessante. Né? A indústria de fundos ela vem crescendo nos últimos anos. Né? No passado teve um volumes de saque bastante grande da cadeia de poupança. Não é que isso migrou para fundo de investimento, né? Muito disso acho que foi usado para compor receita, né? Por conta das condições ruins de crédito, emprego, renda. Né? Então o pessoal acaba usando esses recursos para o dia a dia. Né? Mas sim, quando a gente olha uma trajetória mais longa, a gente percebe que tem um movimento, né, de migração da cadeia de poupança para fundo de investimento, porque ou porque rende melhor, ou porque, enfim, o nível de conhecimento das pessoas com esses instrumentos melhorou, né? Melhorou a transparência, talvez, não sei, mas tem um pequeno movimento. Tanto que, pouco antes dessa crise que a gente está vivendo, uma das preocupações, né, nas rodinhas de discussão era se ia ter dinheiro da poupança, no saldo de cadeia de poupança suficiente para financiar a habitação, porque estava tendo um aumento, né, na demanda por compras de imóveis, né? Estava tendo os estoques de saldo cadeia de poupança estava estagnado, com uma pequena queda, né? Se projeta isso para frente, bom, não vai ter saldo suficiente para
não vai ter recursos suficientes para financiar crédito imobiliário. Né? E aí, como é que vai ficar esse negócio? Então, essa é uma das preocupações, um pouquinho antes ali da crise do ecologia. Pode voltar. Dentro dessa, por causa dessa, talvez, possível migração, né, parte das pessoas físicas de poupança para fundos de investimento, o governo tem sido capaz de fazer um negócio que é super importante do ponto de vista de médio e longo prazo, em termos de melhorar o custo dessa dívida, que é, num primeiro ponto, reduzir essa parcela que está no vermelho aqui, que é indexada à taxa Selic, ou seja, indexada à taxa de juros de curto prazo. Então, por exemplo, se o Banco Central de repente precisa subir a taxa de juros porque está tendo fuga de capital, porque a inflação está explodindo, a dívida automaticamente explode. Hoje não, né? No passado era assim, né? E entre 99 e 2002, né, tinha altas e quedas de taxa de juros muito fortes, e isso mexia muito no custo da dívida. A dívida crescia demasiadamente ou em função desses movimentos. Hoje não, a parcela indexada à taxa Selic é menor. E aí aumentou a parcela de dívida pré-fixada, ou seja, o custo desse dinheiro já é definido previamente, né? E a parcela indexada a índice de preços, que é esse ponto aqui. Aqui era praticamente nada, né? E agora aumentou substancialmente. Isso é importante também para o governo, né? Porque na medida em que a dívida é indexada a uma taxa pré-fixada, ou seja, eu já sei qual é o custo da minha dívida para aquele título que vence em 2019 ou 2023, eu consigo me programar, mais ou menos, para identificar esse custo ao longo do tempo. E aqui, quando é indexado a preços, num país em que existe um regime de meta de inflação, ou seja, inflação baixa ajuda a conter o custo da dívida do governo. Então, é um jeito de fazer com que aquela coisa da inércia inflacionária seja mais ou menos contida. Né? Aí o outro aspecto dessa mudança é que o prazo da dívida aumentou. Então, lá no começo ali, mais ou menos a dívida em poder público tinha um prazo médio de mais ou menos 27 meses, quer dizer, pouco mais de 2 anos. Ou seja, a cada mais ou menos 2 anos, quando o governo tinha que ficar negociando venda de títulos. Venceu, precisa colocar mais. E a cada 2 anos, o risco do ambiente econômico mudar da água para o vinho era bastante grande. Então, não tinha muitas condições para se travar custos menores. E é por isso que a parcela indexada à taxa Selic era muito maior. Né? Ninguém queria correr o risco de comprar um título pagando 14%, aí daqui a 6 meses o título, a taxa de juros do mercado está em 30%, você ficou com aquele negócio, aquele micro na mão, ou deixou de se apropriar dessa diferença. Na medida em que o governo consegue aumentar o prazo dessa dívida, né, hoje está ali pouco acima de 50 meses, ou seja, o ciclo de colagem, de negociação para trocar isso é maior. Né? E o governo consegue aproveitar os momentos favoráveis, né? Quer dizer, parte dessa melhora no perfil da dívida é em função daquele cenário que o país viveu ali de 2006 até 2010, 12 talvez, em que todo mundo queria estar investido no Brasil. Então, uma parcela dessa melhora no perfil também é atribuída ao ingresso de investidores estrangeiros, né, que são mais simpáticos em comprar títulos com vencimento mais longo. Então, nesse momento aqui, o governo, o Tesouro Nacional, conseguiu colocar mais títulos
pré-fixados, quer dizer, ajudou a reduzir um pouco o custo da dívida, mais títulos indexados em inflação, naquela época ninguém via a inflação explodindo, né? E a um prazo mais longo. Então, a grande dúvida agora é se o governo consegue continuar com essa trajetória de expansão, né, crescimento do prazo, e aí isso poderia ajudar a reduzir ainda mais o custo da dívida e colocar um limite, né, no ritmo de crescimento. Mas são pontos positivos, né, que aconteceram nos últimos 10 anos aí, que ajudaram a mudar esse perfil. Né? E eu acho que eu encerro por aqui para a gente abrir para perguntas, né? E eu vou explorar alguma coisa mais. A gente vai abrir por perguntas, 3 perguntas, volta para a mesa, após elas responderem, a gente volta 3 perguntas. E as perguntas são mandadas pelo centro acadêmico, perguntas básicas. O pessoal perguntou no centro acadêmico foi a indicação de livro que você indica para entender de mercado financeiro e para trabalhar na atual área que você trabalha. O que um aluno da UFPC precisa para contemplar uma vaga de estágio em micro e macroanálises, que é o ponto. E a última pergunta era sobre o reflexo da PEC para o mercado financeiro, positivo, negativo, ou ainda tem que ser muito mais estudado? Alguma pergunta, auditório? Boa noite. A minha pergunta vai mais ou menos com o que foi falado aqui dos detentores dos títulos. Eu entendo que o mercado internacional pode comprar títulos tão de não entender. Você mesmo falou no final que o mercado internacional até entrou aqui por causa do aumento do prazo médio dos nossos títulos. E aí eu queria fazer uma ligação com uma outra coisa que foi dita um pouco antes, que está relacionada com o calote branco. Que ao emitir dinheiro, ao emitir moeda, o país aumenta a inflação e aí o seu poder de compra cai porque tem mais moeda no mercado. Qual o impacto disso para o mercado internacional? Como que ele sente dado que a inflação dele não é essa, ele vai consumir ou, sei lá, vai realocar esse capital para outro local, qual o impacto disso para o mercado internacional e se isso é de fato um problema para ele ou não? Mais alguma pergunta? A minha pergunta é mais um complemento. A pergunta sobre os efeitos da PEC no mercado financeiro. É o seguinte, considerando os efeitos da PEC no mercado financeiro, quais seriam algumas possíveis consequências para a economia brasileira como um todo, especialmente para o crescimento do PIB e para uma possível ainda maior diminuição da inflação, como a gente já lembrou, ou para uma volta do aumento? A gente fecha as perguntas. Bom, vamos lá. Com relação ao livro, tem um livro que é meio básico, talvez até batido, que é o Mercado Financeiro do Eduardo Fortuna. Batido, quer dizer, na época que eu estudava, já existia esse livro, sei lá em que edição que está agora. Mas assim, apesar de todas essas ressalvas que eu estou fazendo, é um livro que é completo do ponto de vista de produtos bancários, produtos e serviços. Ele é muito atualizado, ou seja, eu acho que para quem é leigo no assunto, é um bom ponto de partida para entender o que existe em termos de produtos e serviços no mercado financeiro, né, tanto os fundos de investimento, e aí a partir desse um negócio mais especializado, que aí vai entrar mais aprofundado
coisa de cálculos, né? Quer dizer, matemática financeira. Para quem já está mais letrado, né, no assunto, eu particularmente sugiro um livro chamado Cálculo Financeiro das Tesourarias, se não me engano, é Zé Roberto Securato. Esse é um negócio mais punk, eu diria, né? Porque ele mostra como é que você calcula o preço de um título público, como é que você calcula o custo de oportunidade de se ter esse título, né? Ou seja, é o que a gente chama de custo de carrego, né? Porque uma vez se você coloca um montante para comprar um título, você está deixando de olhar outras oportunidades no mercado, né? Ações ou eventualmente até outros títulos. Então ensina a fazer essas contas, né? Mas assim, é um livro que acho que é mais para quem está muito interessado em trabalhar operando esse tipo, né, negociando esse tipo de ativo ou mesa de operações de banco. Mas o livro do Fortuna eu acho um bom ponto de partida para entender. O que precisa para trabalhar com análise macro, né? É isso. Assim, os bancos costumam demandar muito conhecimento de econometria, né? Você tem que ser um especialista em econometria para construir modelos sofisticadíssimos, né? Na fronteira do conhecimento para acertar uma coisa que, né, eu diria que a probabilidade de acerto é 50%. Eu particularmente prezo uma boa capacidade analítica, não só do ponto de vista do lado quantitativo, né? Quer dizer, você tem que saber fazer conta, né? Você tem que saber fazer um pouco de econometria para medir, por exemplo, o quanto de uma alta de 10% no dólar pode causar de redução de importação ou de aumento de exportação, né? E também o quanto essa alta afeta o nível de preço, né? Mas também tem que ter um pouco de noção de colocar as coisas sob contexto, né? Por exemplo, os meus colegas que tentavam projetar inflação, câmbio, juros, qualquer coisa que seja, nos últimos 2 anos, tem colecionado uma sequência de erros, né? Porque os modelos não estão, eles tomam como base séries históricas, séries estatísticas de coisas que já aconteceram. Quer dizer, a crise que a gente tem vivido hoje não é uma coisa que aconteceu, não é uma coisa que acontece cada 2 anos ou que aconteceu no passado muito recente, né? É algo que talvez seja inédito, né? Então, olhar isso sob outra ótica, né? É importante, tem que saber equilibrar. Eu acho que a minha recomendação é ter critérios analíticos, né? Bastante analíticos e imparciais. A imparcialidade é fundamental para poder chegar no melhor diagnóstico possível, né? E com isso melhorar a probabilidade de acerto das estimativas e projeções. Eu diria que é isso. Agora, se vocês procuram um trabalho no banco, eu recomendo um esforço para entender econometria e econometria a nível intermediário e avançado. Uma regressão básica acho que não é o suficiente para conseguir colocação no banco. Sobre a PEC 241 que vocês falam, né? Sobre o mercado financeiro, né? Ok. O mercado financeiro tem uma leitura muito pragmática das coisas, né? Então, eu particularmente não li a PEC, tá? Então não consigo fazer uma análise aprofundada desse tema, mas o mercado lê é que é uma PEC que aparentemente vai controlar as despesas do governo e, em controlando as despesas do governo, você impõe um teto, né, para essa expansão de despesa e, portanto, isso pode gerar uma redução na dívida, né? E aí o mercado começa a projetar a redução da taxa de juros e um ambiente menos hostil do ponto de vista de custo do dinheiro.
Qual que é a minha leitura pessoal sobre isso? A PEC dos gastos, né, de novo, fazendo ressalva que eu não li o texto, ela tem a sua vantagem, né, de impor um teto na despesa, porque eu entendo que a partir do momento que, por exemplo, o Ministério tem um orçamento de, digamos, 500 bilhões, e a cada ano esse orçamento ele é corrigido pela inflação, ou seja, aumenta em torno de 25 bilhões, eu tenho um recurso ali que vai estar sempre disponível e eu posso fazer o que quiser. Tá? Então eu acabo construindo um hospital ali num lugar que não precisa, eu acabo comprando uma máquina que não precisa para alocar esse incremento que sempre vai acontecer. Nas empresas, né, eu trabalhei numa empresa também com planejamento estratégico, a gente costuma fazer, olhar assim, bom, o que a empresa vai fazer no ano que vem, nos próximos 5 anos? O que precisa de recursos, né, para viabilizar isso? Tá bom, então vamos fazer aqui as contas aqui, ok. Mas isso aqui, esse orçamento é 10% menor do que o do ano passado. Eu vou perder poder, né, porque meu dinheiro está diminuindo, não interessa. Com isso você consegue colocar em prática o que a empresa precisa para colocar de pé esse projeto. Então, se a PEC está indo nessa direção, pode ser um recurso interessante para melhorar a alocação das verbas do setor público e, consequentemente, reduzir a margem da corrupção. Né? A partir do momento que você tem o valor, né, que vai crescer todo ano, né, isso pode ser alocado, não é que é corrupção direta, mas eu ligo para o meu fornecedor, pessoal, vou preparar um edital de licitação aqui, ideia de preço isso aqui, 10% meu. Né? A partir do momento que eu tenho que otimizar, eu tenho um teto ali, eu preciso ser mais eficiente, eu tenho que buscar fornecedores melhores, né? Mas que tenham qualidade de preço, né? Então, pode ser que não. E aí, se o mercado financeiro está fazendo essa leitura, né, pode ser que seja um negócio positivo. Né? Positivo por quê? Se o mercado lê dessa forma, precifica por custo do dinheiro mais baixo, isso significa que o crédito lá na frente vai ficar mais barato, tanto para o setor privado também. Né? E aí, com o crédito mais barato, você melhora, né, as condições para fazer investimento, para levar adiante projetos. Né? Ou seja, tem um ciclo positivo que pode derivar dessa PEC. Mas essa é uma leitura que eu estou fazendo, né, comparando um pouco com a prática do setor privado e pensando que a PEC está mais ou menos em linha com essas práticas do setor privado. Tá? Qualquer coisa, o meu e-mail vai estar com o Matheus, né? A gente pode voltar a discutir aí, eu posso dar uma lida no texto da PEC e trazer uma resposta melhor para essa dúvida. Com relação à tua pergunta do impacto, né, da inflação para investidor estrangeiro, a inflação, você tem toda a razão, a inflação no Brasil é diferente da inflação que ele tem lá. Mas a inflação no Brasil, o investidor estrangeiro lê mais ou menos como se fosse a proxy, ou a referência para a variação cambial. Então, se a inflação começa a crescer muito, o investidor entende que a moeda do Brasil vai se desvalorizar. Então, portanto, vamos supor, o investidor entrou aqui no Brasil comprando dívida, colocou $1.000, taxa de câmbio 1. Então, $1.000, comprou R$1.000 em títulos. Se a taxa de câmbio vai para 2, eu não vou te dar 1.000, eu vou ter R$500 ou R$1.000 para comprar com uma taxa de 2, ou seja, eu transformo em menos dólares. Tá certo? Então, esse é o risco que o investidor estrangeiro olha quando o país não tem uma meta de inflação, a inflação seguidas vezes não cumprida. Eu não vou botar meu dinheiro lá porque eu não sei quanto que esse negócio vai valer daqui para frente. E aí fazer a proteção, né, o hedge, né, que a gente chama, da taxa de câmbio, né, desse risco cambial, às vezes é mais caro e aí não compensa a remuneração que vai receber aqui. E aí fica de fora. Esse é o impacto que pode acontecer.
Então, o investidor estrangeiro ele entra no Brasil se entender que a inflação está caminhando para a meta e que a meta vai ser cumprida. Se ele entender que tem algum risco dessa meta não ser cumprida, ele não entra no Brasil. Né? Então, e aí foi o que aconteceu ali, né? A inflação estava caindo naquela época, os juros caindo, mas ainda bastante alto em relação ao resto do mundo. Mas a inflação caindo, o investidor entra, isso cria a valorização do real. A valorização do real é bom para a inflação, né? No sentido de tira o impacto de pressão nos preços, né? E aí vira um ciclo positivo, né? Até que em algum momento, algum evento quebre esse ciclo. E, bom, a tua pergunta acho que está mais endereçada com a anterior, né? Então a gente vai abrir para mais uma de perguntas. Não, eu também tenho. Posso? Tem que levantar a mão, tio? Elcio, eu queria pontuar algumas coisas para ver, fazer alguns comentários, né? Um deles é o seguinte, isso mais para os nossos alunos aqui. A personalidade de um agente de mercado financeiro que a gente pinta em sala de aula não é a sua, né? Quando a gente fala de mercado financeiro, do agito, não é essa calma nipônica. E para os meus alunos, então, eles estão estranhando muito como que você foi me orientando, né? Sem falar nem palavrão, né? Mas, como quem está nos assistindo me conhece um pouquinho, eu queria fazer alguns comentários. O primeiro é que você pintou um quadro do mercado financeiro, eu quero até já voltar com você em relação a isso, de um mercado que é extremamente reativo. Ele reage a ações em momentos de curto prazo. E na forma como você expôs, e é um pouco a parte da minha compreensão também, de como que é uma dinâmica numa mesa de operações, né? Onde eu já trabalhei. Então, assim, você fica esperando o que vai acontecer e reage. E reage. E ganha essa corrida quem reage mais rápido, mais próximo da média. Parece até aquela piadinha do urso, né? Você não precisa correr muito, você só precisa correr mais do que os criados que ficaram para trás. Então, é esse o dia a dia que você pintou para nós. Só que hoje, a gente está vivendo um problema muito menos complicado, porque essas reações estão perpetuando um movimento reativo que envolve corte de investimento. Né? E até vou dar uma bronca, puxar de orelha, como sou ex-professora, aplicação em mercado financeiro não é investimento. E a gente está falando de aplicações. Até agora você está discutindo aplicações, rentabilidade de carteira, decisão de portfólio, que não necessariamente, e às vezes até com muita dificuldade, vem investimento. Então, são alguns comentários para convidar você para pensar com a gente, se é isso mesmo. Se o mercado está esperando para ver o que acontece, enquanto não acontece, eu estou perpetuando, tentando rentabilizar as carteiras, tá? Correndo atrás mais do que o cara que ficou mais perto do urso, para tentar chegar primeiro. E se isso não pode retardar uma possível retomada do crescimento, ou seja, esse volume monetário que está hoje em portfólio, para que, no meu entendimento, para que a gente tenha alguma chance de retomada do crescimento, ele vai ter que virar investimento. Enquanto ele estiver nas carteiras de portfólio, essa poupança meio forçada, inclusive pela recessão, ela vai se transformar em investimento. E não se transformando em investimento, a gente vai reagindo em uma trajetória de baixa. Então, não é uma pergunta, é um comentário para a gente pensar um pouco. Se você consegue enxergar alguma reação, inclusive porque uma trajetória baixista, no fundo do poço, compromete até a rentabilidade do portfólio. Se você está enxergando alguma reação, talvez no mercado futuro ou na
proposição agora das novas carteiras, né, sobre o novo ciclo de emissão de títulos agora, de que há alguma margem para um vazamento dos portfólios para se transformar em poupança e entrar no sistema de crédito. Porque eu não estou vendo isso acontecer. Se o mercado continuar sendo só reativo, o horizonte que a gente tem discutido aqui na universidade está um pouquinho pior do que eu esperava. Pode bater palma. Não, mas é Mais uma vez. Tudo bem, professor? Então, é o seguinte, na explicação do senhor, teve um momento que o professor falou que quando a trajetória é superavitária, tende a juros menores, no caso. E quando é deficitária, tende a juros maiores. Isso soa uma certa autonomia até, digamos, não sei se veio da teoria liberal essa explicação, mas soa um certo equilíbrio. Eu queria saber por que em momentos, por exemplo, como no governo Lula, citar um exemplo, onde a trajetória foi superavitária, os juros brasileiros continuaram altos. E por que nesse momento esse certo equilíbrio pressuposto por essa teoria não de fato se mostrou, e se mostra agora, quando a gente está na trajetória deficitária, se mostra verdadeiro e os juros estão altos. Eu quero saber por que só agora isso se mostra e naquela época não. Será que isso não seria mais um jogo de interesses do que, de fato, uma exatidão dessa teoria? Última pergunta. Ô, Caio, não tem nada a ver. Quem for aluno da FAO e na Economia 3 está passando uma lista de presença. Então, o que estiver passando é só quem for aluno dela vai assinar. Fechamos então. Então, se me permite, eu vou responder a pergunta dele, que acho que vai demandar menos tempo. O teu ponto faz todo sentido, e assim, não é uma dúvida que é só sua ou de muitas pessoas, né? É dúvida inclusive de investidor estrangeiro. Por que o juro no Brasil é tão alto? E mesmo naquela época lá em que as contas do setor público pareciam estar em ordem, né? Ou estavam de fato, né? O juro não caiu tanto, né? E a resposta que eu tenho dado para o pessoal é que assim, eu não tenho uma resposta muito lógica para isso, né? A literatura diz que parte é por causa da memória inflacionária, né? Então, período de muito bom de inflação, porque se a gente for pensar, o plano real, né, ou seja, a inflação menor, 2 dígitos no máximo, ela vai ter 22 anos só. Né? Um país de 500 e poucos anos, quer dizer, é muito pouco tempo, né, para chegar lá na inflação está consolidada. Né? E tem aquela coisa, né, todo mundo quer repor ganho, né? A perda com a inflação. Né? O empresário quer repor, o trabalhador quer repor, e nesse ciclo, né, todo mundo querendo repor, o negócio vai pressionando. Então, de fato, tem uma coisa de memória inflacionária, né, implícita, no nosso interior, que faz com que a gente queira manter esses preços em alta. Né? Talvez isso seja uma das explicações porque o juro é alto. Né? Mesmo quando o governo mostra um resultado de contas públicas muito bom, né, o juro não cai, né? Para num ponto e não vai abaixo disso. Pode ser uma resposta. Eu acho que a gente vai ter essa resposta melhor construída daqui a alguns anos. Né? Mas hoje eu diria que isso pode ser um dos motivos. Indo para a bronca da professora, né? Ok. Eu concordo plenamente com isso. O mercado ele tenta antecipar, né, o que vai acontecer, mas ele é bastante ativo. Né? Eu concordo que, na medida que esse recurso fica
travado, né, em portfólio, né, em operações de curto prazo, e não vai para o setor produtivo, né, exatamente isso, né, o que a gente faz no mercado financeiro é olhar a alocação para aplicações financeiras. Né. O investimento, de fato, é a formação bruta em capital, né, e esse, exatamente, está nas condições de crédito, quer dizer, mercado de capitais e crédito, né, mas no caso brasileiro, a fonte de financiamento básica é a taxa bancária, né? Não tem muita coisa de mercado de capitais igual nos Estados Unidos, né? Que todo mundo se financia emitindo ações ou emitindo dívida negociada. E esse é um ponto bastante preocupante, eu concordo contigo. A PESCO é uma consultoria que faz, né, análise macroeconômica, mas o forte dela, né, a grande expertise da PESCO está em investimentos, está na análise de setores de infraestrutura. Então a gente olha muito esses setores, né? Então, como o investimento em energia elétrica, rodovias, aeroportos, saneamento básico, e o que a gente percebe é que o dono do capital está muito reticente em alocar isso nesses projetos. Por mais que o projeto seja uma coisa interessante, né, traga um retorno positivo, né, e assim, bastante bom, né, comparativamente com o risco, né, que esse projeto tem em relação às outras alternativas, né, mas o dono do capital está muito reticente em alocar. Né. No ano passado, então, no começo desse ano, a gente lá na PESCO, a gente estava super otimista com a economia brasileira. A gente achava que a retomada dos investimentos, né, na infraestrutura poderia ser o grande o impulso, né, para a recuperação da atividade econômica. E o que a gente tem visto até hoje, né, quer dizer, hoje saiu o número, que é uma referência do PIB, né, está indicando que o PIB do terceiro trimestre vai ter uma variação de menos 0,78. É mais um trimestre negativo. E assim, isso tem frustrado muita gente, né? A gente tem falado bastante com financiadores, né, de projetos. Então a gente tem batido na porta dos bancos. Por que você não coloca uma parcela do recurso que está ali, vamos supor, em carteira, num projeto de infraestrutura, né? Tem um projeto ali que está emitindo debêntures, né? Por que você não compra essas debêntures? O pessoal está muito reticente. E eu concordo plenamente, né? Enquanto o mercado capitalista, o dono do capital, não alocar, não fizer essa alocação, não começar a avaliar esses projetos, a probabilidade do Brasil sair da recessão é muito baixa, porque o modelo do consumo doméstico está esgotado. Né? Quer dizer, dificilmente as empresas vão voltar a contratar os quase 12 milhões de desempregados que estão na praça. Né? E se voltarem a contratar, no curto prazo, vai ser com condições ruins, né? Quer dizer, salários menores, ou seja, a renda vai estar bastante achatada. Né? Com essa inflação que a gente viu, principalmente de alimentos, né? Que é a coisa que mais pega no orçamento das famílias, é difícil acreditar que as pessoas, mesmo que consigam recolocação, vão começar a consumir no dia seguinte. Né? E aí o consumo vai voltar a impulsionar o crescimento. Acho que não. Né? E se isso acontecer, por conta, né, dessa coisa da memória inflacionária, quer dizer, esses 2 anos aí que os varejistas não conseguiram vender, eles vão querer recuperar as margens perdidas. Né? Então vai virar inflação. E aí isso pega negativamente para o orçamento das famílias. É um modelo que eu acho que não vai funcionar do ponto de vista de impulsionar. Qual é o modelo que funciona? É o modelo via investimento, quer dizer, incentivar a formação bruta de capital. Onde? Né? Indústria, não dá para investir em indústria hoje. Tem muita ociosidade, né? Quer dizer, veja a indústria automobilística. O pátio, né, cheio de carros, de automóveis, tem que reduzir turnos, reduzir produção. Vai pedir para o dono da montadora ampliar o parque de produção. Não tem como pedir um negócio desse. A não ser que exista um acordo comercial para vender carros para outro país, então, exportar para a China, poderia ser uma solução, mas não é o caso. Então, acho que a formação bruta, né, o investimento na indústria não tem espaço.
né? O que deveria se fazer é o investimento na infraestrutura. Mas tem essa reticência, né, dos investidores em aportar recursos. Né? Não sei se é porque o prazo dos projetos é muito longo, né? Não sei se é porque o pessoal tem medo do contrato histórico de curto prazista do Brasil, de algum poder, né, do judiciário, do Ministério Público chegar e rasgar uma cláusula, né, excluir uma cláusula do contrato, alguma coisa parecida. Não sei se é o medo da Lava Jato, né, dos principais atores, né, que estão na infraestrutura estarem relacionados à Lava Jato, e mesmo estrangeiro, né, de fazer negócios com pessoas assim. E aí acho que talvez seja o caso de atrair participantes estrangeiros para melhorar a competição aqui. Mas a gente também vê e aí por conta disso a gente tem o nosso otimismo no começo do ano, a gente tem tido frustrações seguidas, né? Mas mesmo assim a gente acha que em algum momento essa coisa vira, né? Então que parte desse recurso vai ser alocado, né? A gente tem conversado com a Associação das Indústrias de Capital, de Bens de Capital, e com a Ambima, que é a Associação das Instituições do Mercado Financeiro, e eles têm criado comissões internas para discutir investimento em debêntures de infraestrutura, para financiar projetos. Ou seja, se essa iniciativa ir adiante, pode ser que seja a luz do fim do túnel que a gente está precisando para ver a economia voltar crescendo. Mas assim, confesso que as discussões estão bem iniciais e causa preocupação pelo tempo que está passando. Tem alguma outra questão? Chefe, pode encerrar? Pode encerrar, mais uma vez eu agradeço o Elcio, mas o microfone está na minha mão, então eu posso falar. Eu queria falar 5 minutinhos, é o seguinte, eu vou complementar o meu agradecimento, Elcio, porque eu achei que foi importante você ter vindo aqui para os nossos alunos, para sentir um pouco como pessoas, players do mercado privado, né, de trabalho, ligado à economia, estão agindo, né, estão percebendo a crise, que é diferente do que a gente percebe dentro da universidade. Então faz parte da formação de vocês entenderem que tem uma diferença, né? E por isso eu agradeço imensamente o Elcio ter vindo aqui, porque não é fácil, né? Vim ao convite da mãe, né? Saber que apanhar, essas coisas. Imagina, eu estou me orientando lá, quando eu dei aula para ele, a orientação durava 1 ano e meio, cara, imagina. Entendeu? Depois de ele se livrou de mim por 15 anos, depois ele volta ainda. Mas enfim, agradeço muito, porque eu acho importante para nós aqui na universidade percebermos que há um tipo de lógica, um tipo de ação no mercado financeiro que é diferente daquilo que a gente estuda. E por outro lado, para também para o Elcio conhecer a gente, perceber que é papel da universidade refletir para além do dia a dia do mercado financeiro, né? Então a gente está aqui se complementando, né? Porque as consultorias, os players, os operadores de mercado aberto, aqueles carinhas que acordam de manhã desesperados olhando para ver o que aconteceu no Japão para sair na reunião de estratégia do banco na corretora ou na corretora. Esses players são cidadãos como nós que vão sendo afetados por medidas de política fiscal para além da composição das suas carteiras. Eles precisam saber que existe na universidade um lugar que com serenidade, com diálogo, se pense em alternativas. Então nós devemos isso também ao segmento da sociedade. E o segmento onde o Elcio atua também deve procurar uma aproximação com quem se dedica a pensar sobre isso. E a gente tem pensado, discutido o problema da crise fiscal
e do papel da dívida pública no impacto das ações e das medidas governamentais já há um bom tempo e com mais intensidade na Semana de Economia. Então, em nome do diálogo, da troca de experiência, em nome do nosso projeto pedagógico de excelência com inclusão, eu pedindo licença para o centro acadêmico, e em nome também da aproximação maior do que pode ser a vida de vocês fora da universidade, agradeço imensamente a participação de todos vocês e do meu queridíssimo ex-aluno e agora colega, Elcio Toqueira. Muito obrigada.